Nessa videoaula, eu vou mostrar um pouco de técnicas de composição. Eu vou abrir aqui primeiro algumas imagens e eu vou importar a pasta inteira para manter organizado. Então, seleciono a pasta e clico em Importar Folder. Aí eu tenho aqui a pastinha. Aí eu vou pegar algumas imagens para a gente ir trabalhando. Então, eu vou, por exemplo, trazer essa imagem aqui de fogo, jogo aqui no centro da tela, vou pegar a ferramentinha de texto, clicar em cima e escrever fogo. Vou aumentar o tamanho da fonte. Para quem não lembra, o atalho é Ctrl Shift e o sinal de maior, ou no Mac Command Shift e o sinal de maior. E daí eu quero o seguinte, eu queria que esse texto definisse o recorte dessa foto. Para fazer isso, você vem aqui na foto e escolhe essa opção, Alpha Mate Fogo. Está dizendo que o alfa dessa imagem estabelece o recorte da imagem de baixo. Então, o que está em cima recorta o que está embaixo. Eu venho aqui, Alpha Mate Fogo, e automaticamente vai estar recortado. Se eu escolher a opção contrária, que é o Alpha Mate Inverted, ele fica um negativo do recorte. Então, vou colocar aqui a versão normal. E daí eu posso aproveitar já e vir aqui em parente e parentear a foto com o texto. Daí, se eu venho aqui no texto e altero ele de posição, ou qualquer coisa assim, os dois já mexem junto. E eu vou colocar aqui em cima. Agora eu vou mostrar um segundo modo. Eu vou vir com a ferramenta de texto e vou escrever aqui revelar. Trazer ele aqui mais para o meio. E eu vou criar um novo sólido. Então, botão direito, novo, sólido. E vou chamar ele de Mate. Mate é uma imagem que serve para recortar ou definir o alfa ou um efeito para outras camadas. Então, ele vai só estabelecer aqui uma referência visual do que seria o recorte e do que seria o efeito. Então, eu vou aplicar um Fractal Noise, vou vir aqui em Transform, aumentar aqui a escala, só vou tirar o uniforme, e daí eu só vou aumentar aqui a escala na vertical. E vou aproveitar aqui também aumentar o contraste. E daí, para animar, você pode animar aqui a evolução. E você pode também brincar aqui com o brilho para ir revelando o texto. Só que, por enquanto, ainda o texto não está linkado com esse Mate. O que você tem que fazer é vir aqui no texto, mudar a opção de Track Mate, de None, para Luma. No caso, é a luminância da imagem de cima e não a transparência da imagem de cima. Então, eu posso escolher aqui Luma ou Luma invertido. No caso aqui, eu vou usar Luma normal. E daí, conforme eu for animando aqui, eu vou animando ali o texto. E conforme eu vou mudando aqui o brilho também, eu vou revelando ali o texto. Então, também é um truque bem legal de composição. Eu também vou fazer um link entre os dois. Vou linkar aqui a máscara com o texto. E daí, quando eu for mexer o texto, ele já mexe a máscara junto. Além dessas duas opções, a gente também tem a opção Stencil e a opção T. A opção Stencil funciona assim. Eu tenho uma imagem e eu quero recortar essa imagem e todas que estão abaixo usando um texto. Então, no caso aqui, eu vou escrever abelha. Só cuidado que você pode sem querer escrever em cima de um outro texto, que não era o que eu quero. Aí eu vou escrever aqui abelha. Aumentar o tamanho da fonte. E vou posicionar aqui para cima. Daí eu quero aqui que o recorte desse texto, o formato dele, recorte todos abaixo. Então eu venho aqui em Blend Mode e escolho as opções aqui de Stencil. Daí o Stencil também pode ser estabelecido pelo alfa, pela luma, ou o inverso dele em alfa, ou o inverso dele em luma. Nesse caso aqui é o alfa. Então eu escolho aqui Stencil alfa, ele automaticamente recorta a foto e todos os objetos, todas as coisas que tiverem na tua composição vão ser recortadas. Então, ele não é sempre muito indicado, não vai te ajudar muito, exatamente por ele cortar todos os objetos. Quando for o que você quer, quando for todos os objetos que querem para ser cortados, ele é o ideal. Quando é um ou outro objeto, o melhor é, em vez de usar o Stencil, usar o Alpha Mate. Então, eu venho aqui na imagem e escolho a opção Alpha Mate. Daí eu vou criar aqui um link de novo com os dois, usando o null, que daí quando eu mover um objeto, automaticamente já move o outro. E a última opção que a gente tem é o T. O T vai funcionar da seguinte forma. Eu vou trazer mais uma foto aqui. Dessa vez trazer um vídeo só para mostrar a diferença entre foto e vídeo. Está aqui meu vídeo. Aí, no caso, todos os outros truques vão funcionar iguaizinhos, não vai fazer nenhuma diferença. A única diferença é que a foto é infinita e o vídeo tem um final, ele tem um início e um fim. Mas é como se fosse uma sequência de imagens em movimento. Então, são várias imagens que vão ter um movimento dentro delas pela variação das imagens. Seriam várias fotinhos, enquanto a foto ela é sempre uma foto só. Mas todo o resto dos truques de composição vão funcionar iguaizinhos. Então, eu tenho aqui o meu vídeo e eu quero que ele respeite a transparência dos de baixo. É para isso que serve esse T. Esse T diz que esse vídeo ou essa foto vai aparecer somente
onde já tem pixels na imagem de baixo, respeitando a transparência. Então, se em algum momento ele encontrasse uma transparência, ele não aparece. E onde tiver imagem, ele aparece. Eu vou deletar que eu não quero essa opção. E a última coisa que eu quero mostrar aqui é que a gente pode mesclar vários outros efeitos juntos. A gente pode, por exemplo, vir aqui em efeitos e pegar, por exemplo, o Blur ou o Drop Shadow e incluir eles no nosso efeito. Então, eu vou pegar aqui o Fast Blur. Deixa eu pegar o Fast Blur normal. E eu vou jogar no texto fogo, por exemplo. E conforme eu vou mudando ali o Blur, a gente já consegue ver na tela que, embora eu esteja fazendo na palavra, como ele tem uma hierarquia entre a palavra e a foto, ele faz os dois. Então, você pode continuar brincando aqui com efeitos, quaisquer efeitos você precise. Além disso, também pode brincar com estilos de camada. Então, por exemplo, eu vou vir dessa vez na abelha. Duplicar o texto abelha. Vou ligar ele. Botão direito. Layer Styles. E vou escolher aqui Inner Glow. E aqui nesse Inner Glow, que vai já aparecer aqui embaixo, eu vou expandir. E eu vou aumentar aqui o Size. A gente já consegue ver ele na tela. Vou aproveitar também e colocar um pouco de ruído vindo aqui em Noise. E eu vou fazer uma mescla entre ele e o fundo. Para isso, a única coisa que eu preciso fazer é mudar aqui o Blend Mode para algum que mantenha o claro e retire o escuro. Então isso é uma técnica bem comum no Photoshop, é uma técnica de composição e que ajuda muito no dia a dia, tanto no Photoshop quanto no After, no qual você usa um modo de mistura para definir qual parte da imagem que aparece e qual não aparece. Que no caso eu quero neutralizar o que é escuro e ficar só com esse brilho amarelo que eu acabei de criar. Então eu venho aqui e eu escolho, por exemplo, o Screen e eu fico aqui só com esse brilho amarelo. E eu já posso aproveitar, usar o parente para linkar ele também com a palavra, que daí quando eu movo uma camada, eu já movo todas elas.